E aí pessoal, beleza? Aqui é o Thiago. Dando sequência a lista de exercício titulação em PH dos professores Léo e Guatinã. Exercícios 9, 10, 11 e 12. Vou compartilhar com vocês como que eu resolvi esses 4 exercícios para a gente trocar ideia aí, beleza? O 9, quais são as concentrações de H+, e hidroxila com os seguintes valores de pH. Aqui é o contrário, ele dá o valor de pH para a gente encontrar as concentrações, né? E aí fiz o seguinte, a gente tem a fórmula aqui do pH, né? pH é igual a menos log da concentração de H+. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem um pH, então a gente tem que isolar a concentração. Tá aqui. Como nós começamos a fazer isso? Esse menos aqui, ele está multiplicando. Isso aqui é menos 1, né? Então, como ele está multiplicando, nós podemos passar ele para o outro lado aqui, dividindo, certo? Então vai ficar 2,85 dividido por menos 1, que é igual a menos 2,85. Tá aqui, certo? Então nessa próxima linha aqui, ó, eu fiz isso. Por isso que ficou assim. Log de H+, concentração de H+, igual a menos 2,85. Tá, agora nós vamos isolar essa concentração aqui agora. Como que a gente faz? A base do log sobe, né? E o menos 2,85 como expoente. Tá aqui, próximo passo. Esse valor aqui já é o valor da concentração em si, mas tem como tirar esse número quebrado aqui de cima como expoente para deixar um número inteiro, certo? Então você pode bater na calculadora e a gente tem 1,41 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Aqui ele pede para calcular as concentrações de H+ e hidroxila, então eu fiz isso aqui no A e no B. Eu calculei também a concentração de hidroxila, né? Bom, esse aqui tem duas formas de fazer isso aqui, tá? A gente pode usar a mesma ideia que a gente fez aqui do pH. A gente usa aqui o pOH, né, para calcular a concentração de hidroxila. Então a gente só subtrai aqui 14 menos 2,85 e a gente vai encontrar aqui 11,15. Esse valor aqui que nós vamos utilizar para encontrar a concentração de hidroxila. Bom, aqui eu já fui direto. Vocês vão perceber, tá vendo, que não precisa fazer todos esses passos aqui, ó, tá? Eu fiz aqui só para poder entender melhor. Mas não precisa, já pode pular direto essa etapa aqui e já faz assim. Sempre a concentração vai ser igual a 10 elevado ao número, né, de pH. Né? Como aqui é hidroxila, eu vou colocar aqui o valor de pOH, certo? Se fosse aqui um pH, eu utilizaria esse valor aqui mesmo. Então, já pulei direto para a última etapa aqui, ó. Concentração é igual a 10 elevado a menos 85, certo? Não precisa fazer essas etapas aqui. Então já faz direto e a gente encontra aqui o valor. A outra forma de encontrando um, você já automaticamente encontra o outro, porque esses dois aqui, o produto desses dois valores aqui, né, da concentração de hidroxila e H+, o produto dele é igual a 10 elevado a menos 14. Então, se você tem 10 elevado a menos 14 igual, é só isolar o outro aí que você quer encontrar, fazer a conta e você consegue achar o correspondente. A letra B, pH 9,40, aqui, concentração de H+ igual a 10 elevado a menos 9,40, já fiz direto.
E aí a gente vai encontrar esse valor aqui, 3,98, está arredondado esse valor, vezes 10 a menos 10. O pOH, só subtrair 14 menos 9,40 e a gente vai encontrar aí 4,6, tá? Faço a mesma coisa aqui. E aí eu vou encontrar a concentração de 2,51 vezes 10 a menos 15. Como é de se esperar, né? Já que o pH é básico. Beleza. Então é isso aí. Esses 4 exercícios, a única que tá bem um pouquinho que tem diferente aqui é o 9 e o 10. Os outros a gente já fizemos outros similares. O 11 e o 12. Então vamos lá. O 10, ele pede para a gente determinar, indicar quantas vezes mais ácida é uma solução de pH 2 do que uma solução de pH 4, né? Bom, então como que podemos fazer isso? A gente aplica a mesma ideia aqui do exercício anterior. Vamos achar as concentrações, né? Vamos achar a concentração de pH 2, está aqui, ó, que é 10 a menos 2, tá? E a concentração de pH 4, que é 10 a menos 4. Como que eu faço para achar quantas vezes um é maior que o outro? Por exemplo, eu tenho que saber qual é o múltiplo entre esses dois números aqui. Se eu calcular, por exemplo, o 4 e 12, né? Quantas vezes o 4, o 12 é maior que o 4? Como que eu faço para descobrir isso? Eu simplesmente divido, né, o 12 pelo 4, né? O 12 dividido pelo 4, né? Que é igual a 3, certo? É assim que a gente faz. Então, o 12 é 3 vezes maior que o 4. A gente vai aplicar essa mesma ideia aqui. Achei a concentração em pH 2, pH 4, e aí eu divido a concentração maior dividido pela concentração menor, né? E aí eu vou descobrir que 100 vezes mais ácida, certo? Então a concentração de H+ em pH 2 é 100 vezes maior que a concentração de H+ em pH 4. E o pH aplica a mesma ideia, só que agora é para a concentração de hidroxila. Calcular aqui o pOH, né? Como a gente quer saber a concentração de hidroxila, então eu só subtrair aqui, eu fiz direto aqui, ó, né? Mas é só subtrair aqui, ele dá o primeiro aqui que é pH 13, 14 menos 13 dá 1 e 14 menos 10, né? É 4. Então tá aqui, vamos calcular o pH 1, pH 4. Calculando as concentrações, eu repito a mesma ideia. A concentração maior dividida pela menor. Tá aqui. E aí eu vou descobrir que é 1000 vezes mais básica ou 1000 vezes mais alcalina, certo? Tanto faz. Os dois nomes significam a mesma coisa. E por último, né, os exercícios 11 e 12, que são similares àqueles que já fizemos. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, como sempre, né, montar a equação química que está aqui, né, para a gente determinar os coeficientes estequiométricos. Então eu tenho aqui ácido sulfúrico mais hidróxido de sódio, reage formando um sal mais água. A reação de um ácido e uma base sempre vai ser assim. Eu vou ter um sal resultante e uma base, e água, certo? Sal e água. Nesse caso aqui, a gente sabe que esse sulfato aqui, SO4, ele tem um óxido aqui, essa molécula aqui, ela tem um óxido de -2,
né? Então, para neutralizar, eu preciso de 2 hidrogênios. Hidrogênio ele tem óxido de mais 1. Então eu preciso de 2 hidrogênios para neutralizar, certo? E o sódio ele tem óxido de 1, né? Então eles trocam aqui, né? O sulfato pega o sódio, formando o sal. Então se o sódio tem óxido de mais 1, né? Eu preciso de 2 sódio para poder neutralizar o sulfato aqui. É assim que a gente monta o sal resultante. Beleza, feito isso, balancear a equação. Aqui a gente descobre que a reação é 1 para 2. 1 mol de ácido reage com 2 mol de base. E aí, aplicando aqui aquela fórmula, né? Essa aqui. Olha, essa aqui. A gente aplica a regra de 3 aqui, ó. 1 mol de ácido tá para 2 mol de base, né? E aqui a gente faz a relação. Concentração vezes volume de ácido tá para concentração vezes volume de base. Multiplica cruzado e a gente chega nessa fórmula aqui. Foi isso aqui que eu usei para fazer isso aqui, certo? E aí montando aqui a fórmula, a gente chega nesse resultado aqui, 2,784 mol por litro. Aqui na 12, a mesma ideia, né? A gente monta aqui esse A aqui, ele pergunta quem é o titulante, quem é o titulado. Titulante é sempre aquele que está dentro da bureta, certo? E o titulado é sempre aquele que está dentro do Erlenmeyer, é aquele que tem a concentração desconhecida. Então tá aqui. O indicador foi fenolftaleína, aquele que varia de coloração transparente a rosa. E a C ele pede para a gente finalmente encontrar a concentração aqui do titulado, né? Que é o ácido fosfórico. Bom, aqui eu apliquei a mesma ideia. A gente monta a regra de 3, ó, faz isso aqui, certo? Primeira coisa é montar aqui a equação química. E aí a gente vai descobrir o seguinte, usando a mesma ideia. Ó, esse fosfato aqui, esse grupo PO4, ele tem um óxido aqui, os dois juntos, tá? Tem um óxido que resultante aqui de -3. Para neutralizar isso aqui, eu preciso de 3H+, né? E ele vai reagir aqui com hidróxido de sódio, então vou precisar de 3 sódio para se juntar com ele aqui e formar o sal. Então vai ficar o fosfato de sódio aqui. Beleza, a reação aqui é 1 para 3, 1 mol de ácido fosfórico reage com 3 mol de hidróxido de sódio. Feito isso, a gente aplica agora aqui a regra de 3, né? 1 mol tá para 3 de base, de ácido tá para 3 de base, né? Concentração de ácido vezes volume tá para concentração de base vezes volume de base. Aplicando encontrando a fórmula, né? A gente descobre aqui. Cheguei nessa fórmula aqui. E aí a gente tem que dividir o valor encontrado da base por 3 para poder encontrar o número de mols do ácido, certo? Só substituir os valores na fórmula, fazer o cálculo e a gente vai chegar nesse resultado aqui, 0,465 mol por litro. Beleza? Então é isso aí, vocês dão uma olhada aí, compara, vê se tem alguma coisa errada. Se tiver, só deixar um comentário ou mandar mensagem aqui no grupo pra gente trocar ideia. Beleza? Valeu e tamo junto.